Caríssimos irmãos da Sociedade Espírita Francisco de Assis, é uma grande satisfação nos reunirmos pelas redes sociais, mais uma vez, por causa da pandemia, não podermos estar aí pessoalmente e abraçarmos os queridos irmãos, as confreiras, os confrades, como habitualmente fazíamos durante todos os anos anteriores. E fazemos então uma homenagem a todos aqueles que no decorrer deste ano partiram, voltaram à nossa pátria espiritual, e seria difícil nominarmos a todos, porque infelizmente alguns partiram pela Covid, outros não, a exemplo da nossa querida Celeste Barbour, e é nela que vamos então centrar as nossas homenagens a todos aqueles que retornaram à pátria espiritual. Ela que durante tantos anos esperava o querido companheiro, seu Vicente, na entrada da Sociedade Espírita Francisco de Assis, e também nos aguardava carinhosamente com o seu recorte de jornal anunciando a nossa exposição, e tão afetiva, tão amorosa, tão amiga, junto com tantas companheiras, fundou lá a Sheila, e ainda hoje prestam significativo serviço à comunidade de Ponta Grossa. Então, nós queríamos lembrar nesta nossa exposição que há 25 anos, a exemplo de tantos missionários do bem que estiveram na Terra, nós também fazemos a nossa tarefa, na medida das nossas próprias forças, nesse trajeto evolutivo. Deixamos as nossas tarefas, concluídas ou não. Cada um de nós chegará à espiritualidade com aquilo que conseguiu desenvolver. E temos, a exemplo de outros espíritos, a possibilidade de retornarmos, graças ao que nos apresenta esse grande manancial que a doutrina espírita nos dá como sustentáculo das nossas existências, que é a reencarnação. A reencarnação, ela nos consola, ela nos apresenta a justiça divina ao nos dizer que nós teremos a oportunidade de concluirmos as tarefas, ou continuarmos de onde paramos, voltando ao nosso amado planeta e reencetarmos os nossos trabalhos, reencontrarmos os nossos amores e fazermos novos projetos. Isso é que é importante. E quem nos deu essa certeza foi Jesus Cristo, porque ele falou a respeito da reencarnação. Ele nos deu esse programa da existência, e na Psicologia Profunda de Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, nós temos um texto belíssimo, já no 2º capítulo, quando nos fala sobre Jesus e a reencarnação. Então, é um programa que nós não podemos esquecer. Não podemos deixar de estudar, como está na questão do livro O que é o Espiritismo, na questão 148, quando ele nos fala sobre a solução dos magnos problemas da nossa existência. Então, a questão 148 nos diz o seguinte: depois da morte, tem a alma consciência de sua individualidade
como a constata e como podemos constatá-la. Então, nós vamos vendo que a doutrina espírita tem solução para todas as demandas que nós podemos ir buscando quando fazemos um estudo da espiritualidade. Porque o importante é quando nós nos detemos alguns minutos diariamente e buscamos a solução destas pendências ao longo das nossas existências. Não adianta a gente pensar a respeito dos problemas, de onde eu vim, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, apenas naqueles momentos mais difíceis. E este foi um ano que desafiou, como o ano passado, muitas pessoas, ou melhor, toda a humanidade. Nós tivemos esse desafio de buscarmos perquirir, de buscarmos questionar o porquê que nós estamos aqui na Terra. Por que veio a pandemia? Veio para que nós fizéssemos essa viagem interior. E a psicologia profunda de Joana de Ângeles e a cidade de Ponta Grossa, que nós amamos tanto, nos sentimos nesse momento como se estivéssemos lá na nossa querida Alcione e Dona Célia Madalosso, na sua sala aconchegante. E tantos e tantos anos, mais de 20 anos, nós fizemos essa viagem cariciosa pelos Campos Gerais, chegando aí em Ponta Grossa, e tivéssemos então esse encontro fraternal nas manhãs de domingo. E tivéssemos um momento de estudarmos juntos a doutrina espírita. É isso que nós fazemos aqui nesse instante, estudarmos. Porque não há na doutrina espírita nada diferente do que a oportunidade de trocarmos essas ideias tão oportunas, para que no momento em que chegou esse desafio da Covid, nós estivéssemos mais preparados para enfrentá-la. Lógico, sem que saíssemos do desafio diferentes de como entramos. É importante que ressaltemos que todos nós saímos diferentes. Que possamos ter saído mais humanos, mais sensíveis à problemática do outro, né? Mais sensíveis a essa dificuldade de nos colocarmos através do processo da empatia no lugar dos nossos semelhantes, a sermos mais abertos à dificuldade dos nossos semelhantes. E a reencarnação, então, é essa proposta, junto com a imortalidade do espírito, que nós, espíritas, apenas não temos apenas a certeza da imortalidade do espírito como uma crença, mas temos o quê? O saber de que o espírito é imortal. Pelo fato espírita dos espíritos se comunicarem, darem as mensagens contundentes demonstrando a sua individualidade. E a cidade de Ponta Grossa tem esse grande filho da sua terra, que nós podemos afirmar que é Divaldo Pereira Franco, que ama Ponta Grossa de uma forma tão diferenciada, que esteve aí por mais de 55 anos, convivendo com seus filhos da terra, se tornando também um filho da cidade de Ponta Grossa. E trouxe, recentemente, nós estamos ali, nesse pedestal atrás de nós, com o seu mais recente lançamento, se juntando à coleção psicológica de Joana de Ângeles, porque é um estudo da nossa alma, é um estudo da nossa sensibilidade, das nossas necessidades, porque Joana nos propõe que estudemos corriqueiramente o Evangelho de Jesus, por ser a maior necessidade deste momento, para que apaziguemos as nossas necessidades
psicológicas. O que é a psicologia? A psicologia estuda a nossa alma, as nossas necessidades do cotidiano, para que possamos conviver melhor com as pessoas que estão ao nosso lado, na esfera profissional, na esfera das relações sociais e assim por diante. Porque somos necessariamente seres sociais. E na sociedade é que nós vamos, então, testando aquilo que aprendemos na teoria. A teoria é uma coisa e a prática é outra. Então, a reencarnação é esta oportunidade de refazermos as lições não colocadas em prática. Por quê? Quando nós aprendemos pela razão é uma coisa. Agora, quando nós colocamos em prática através da nossa sensibilidade é outra. E é a grande dificuldade, é transpormos essa ponte de ouro entre a teoria e a prática. É esse o objetivo de todas as existências que estão na Terra. É sairmos da consciência, como durante tantos anos estamos ouvindo o nosso querido Divaldo, através da maestria do seu espírito iluminado, nos dizer que temos que sair da consciência de sono e chegarmos à consciência desperta, para sermos espíritos chamados realmente discípulos do Mestre Jesus. Então, depois da morte, tem a alma consciência de sua individualidade? É lógico que sim. Ela tem a consciência da sua individualidade, ela mantém as características das suas vivências, ela mantém todo o manancial que está aqui, como muito bem colocam, me desculpe, os espíritos superiores, como está aqui no capítulo 3º, solução de alguns problemas da doutrina espírita. E no final da questão, o espírito superior, o espírito da verdade nos diz: graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga. Então, o espiritismo experimental nos deixou a alma realmente definida, porque ela mostra a sua independência, ela nos mostra a sua vontade, ela nos coloca em evidência que o espírito, que vale a pena nós lutarmos contra as nossas tendências inferiores, contra os nossos hábitos negativos, contra as nossas tendências inferiores, para chegarmos a esses valores éticos e humanos que Jesus nos coloca como o objetivo último das nossas existências. E não é, com certeza, o que propõe o materialismo. É por isso que o espiritismo ele é tão aferradamente um oponente do materialismo, porque o materialismo ele nos coloca uma vida chã, né? Uma existência muito rasteira, se nós formos analisar assim, bem superficial essa questão do materialismo, né? Porque o materialismo ele leva a criatura a essa negação da vida que nós estamos vendo na atualidade. O número de casos em que a pessoa chega no momento do desespero, né? No momento desse sentido que se esvai da própria existência ao suicídio. Porque falta dentro dela mesma, do indivíduo, esse sentido superior. É por isso que Jesus é tão importante na atualidade. É por isso que há 25 anos o Divaldo, junto com a nossa querida mentora, né, a mentora de todos nós, porque ela não é mais a mentora só do Divaldo. Claro que, em particular, as mensagens que o Divaldo recebe têm nutrido o nosso médium de Deus, particularmente a ele, em primeiro lugar. Mas as mensagens que o Divaldo tem trazido servem para todos nós, é uma bússola, como é toda a obra mediúnica do nosso querido companheiro Chico Xavier. Que nós não devemos esquecer, que nós devemos estudar, que nós devemos realmente estar aí
Hoje, com a negação da ciência, infelizmente, que está graçando dentro da sociedade mundial e particularmente do Brasil, as obras de André Luiz devem sempre ser estudadas com bastante seriedade dentro das casas espíritas, para que nós não esqueçamos que a ciência ilumina as consciências, que a ciência, junto com a ética apresentada pelo Cristo, vai fazer com que nós cheguemos a esse mundo de regeneração, as portas da plenitude espiritual que nós tanto desejamos. Então, porque sabia ser enfermo o Espírito, Jesus, ele sabia que nós trazíamos pelas nossas vivências, né? Vivendo o nosso livre-arbítrio e fazendo escolhas não somente positivas, mas normalmente optando pelas negativas, porque a opção pelo positivo sempre gera um sacrifício maior para o espírito. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma comida mais saudável, a gente sempre vai levar um pouquinho mais de tempo. Ou aparentemente a comida não é tão saborosa. Você vai fazer um frango no hábito comum, a gente só coloca sal. Sal, né? O sal é o ingrediente, tanto é assim que o salário, se a gente for ver a etimologia da palavra, a gente vê que a palavra salário vinha do próprio pagamento em muitas épocas, que o salário ele era feito através do pagamento na porção do sal, realmente, em espécie. Porque o sal era um condimento, era uma substância caríssima e necessária dentro da sociedade, em várias épocas. Mas hoje nós usamos de uma forma indiscriminada, nós temos que usar uma quantidade mínima e usamos aí uma coisa excessiva em todos os alimentos, especialmente nos industrializados. O sal está presente, causando o quê? A hipertensão, entre outras doenças que fazem mal, né, à nossa saúde. Então, eu estava vendo que nós podemos substituir o sal pela raspa de limão, pelo orégano e pelo manjericão. Você coloca essas porções, especialmente eu experimentei e achei saboroso na carne do frango, por exemplo. Você coloca isso e substitui com perfeição o sal. Mas dá um pouco mais de trabalho, você tem que, né? E também tem aquelas pessoas que não gostam desse tipo de tempero, não gostam de ver o tempero na alimentação, em razão do hábito, etc. E daí o que acontece? A pessoa não quer esse tipo de alimentos e prefere realmente o sal. Fora que tem aquelas pessoas que ainda levam o saleiro, né? Aqueles saleiros de mesa, etc. Mesmo que tenha determinados problemas de saúde. Vocês vejam que nós temos determinados hábitos e temos dificuldade em nos livrarmos deles. Então, porque sabia ser enfermo o espírito e não o corpo, Jesus sempre se dirigia preferencialmente à individualidade. Isso é uma coisa muito importante, porque nós temos a individualidade. Você veja que coisa maravilhosa, nós acabamos de dizer na questão 148 do livro O que é o Espiritismo. Tem que ir lá, temos que estudar. E não a personalidade que se revestia cada homem, porque a personalidade é o quê? Passageira. A personalidade é aqui, né? É a Aristeia, é a Dona Célia aí de Ponta Grossa, é outros companheiros da nossa querida cidade, é a Dona Celeste que partiu, mas vai reencarnar, sabe lá com qual personalidade? Não é verdade? Porque nós vamos reencarnar, com certeza. Mas vamos nos conhecer pelo quê? Pelas nossas afinidades. E lá, na espiritualidade, mesmo que a gente não mantivesse, através do perispírito, as nossas características, nós iríamos, pela sintonia espiritual, nos reconhecermos.
mesmo pela sintonia. Só que nós temos, graças também à grande engenhosidade de Deus, nós mantemos as nossas características e nos apresentamos para facilitar, né, gente? Você veja como Deus é sábio, como Ele é magnânimo, como Ele é bondoso. Tudo funciona de uma forma maravilhosa no universo. E nós vamos nos reconhecer, se Deus quiser, nós vamos nos reencontrar com os seres que amamos, com tantos espíritos bondosos que já partiram, que estão ali na espiritualidade nos aguardando, os espíritos guardiões, os espíritos familiares que nos aguardam e que velam pelo nosso bem-estar. Tem os espíritos, lógico, muitos. A questão da obsessão nós não podemos esquecer. No momento que nós estamos passando por esse problema na Terra, há uma investida tenebrosa dos espíritos inferiores. Nós devemos ter medo se nós trabalhamos no bem. Se nós estamos vinculados, só vamos passar por aquilo que seja muito útil ao nosso progresso espiritual. E devemos sempre estar em contato com os espíritos amigos. Devemos pegar na mão daqueles que realmente nos auxiliam e, em contato com esses amigos, não devemos temer as trevas. Nunca. Nunca. Porque Jesus está conosco. Jesus é o nosso pastor. Jesus está ao nosso lado. Sabendo acerca da fragilidade humana, emulava a fortaleza moral. Jesus, olha aqui, ó, ele emulava, ele nos estimulava, ele estava sempre dando a todos nós, e dá até hoje, através dos espíritos luminares, como Joana de Ângeles, a certeza de que nós temos dentro de nós essas sementes da espiritualidade para que façamos ela germinar a coragem moral, a fortaleza de espírito, para que não nos deixemos abater diante do mal. E sermos fiéis à lei de causa e efeito vigente no mundo. A lei de causa e efeito, é ela que está aí, funcionando. E não podemos esquecer, porque há um debate, e houve um debate dentro do próprio movimento espírita, se Jesus seria um espírito puro. Olha que maravilha, né? E relendo então, que eu estou relendo toda a coleção psicológica de Joana de Ângeles, nada mais oportuno, né, gente? É esse o momento. É esse o momento da gente reler. Ler os novos, porque tá aí o presente de Natal. A gente sempre fica em dúvida, o que eu vou dar? Tá aí. Foi lançado. Nós temos que ajudar o nosso movimento espírita, ajudar a Mansão do Caminho a vender essa obra. Porque não é brincadeira manter aquela instituição funcionando, manter a nossa casa funcionando. Porque é tudo um conjunto, né? uma grande onda de solidariedade que se espraia pelo nosso movimento. E nós fazemos parte dessa onda, dessa corrente do bem. Então, tá ali, ó. Nós vamos fazer parte, com certeza, se a gente se dispor. E tá aqui, ó, espírito puro. Joana afirma que Jesus é um espírito puro. Então não há dúvida. Jesus, gente, é um espírito puro. É o espírito mais elevado que esteve aqui na Terra. Emissário de Deus. O Filho unigênito. O Filho que fazia essa sintonia única. E que não tinha nenhuma vinculação com o mal. Nada afetava o seu equilíbrio, a sua paz interior, a sua capacidade de raciocínio. Ele nunca ficou doente. Ele nunca esteve doente fisicamente. Ele tinha uma compaixão afetiva por todos nós. Ele sensibilizava pelo nosso sofrimento. Isso é maravilhoso. É a empatia que Jesus sentia. Então, ter empatia com a dor do semelhante é muito importante. Nós não temos que ter indiferença. Quem é indiferente com a dor do seu irmão está precisando realmente fazer uma reciclagem na figura do Mestre Jesus. Espírito puro jamais enfermou, enfrentando os fatores climáticos e ambientais mais diversos, com a mesma pujança de força e saúde, a se refletir na expressão de beleza e de paz nele estampada. É por isso que ele é o nosso modelo. Não só o modelo da força física, mas principalmente moral. Jesus é essa fortaleza que nós temos que recorrer a todo momento e em todo instante da nossa trajetória reencarnatória. Não te crucifiques da consciência de culpa, no entanto.
nos diz a companheira Joana de Ângeles. Porque a culpa, ela é paralisante. Nós estamos chegando agora naquele final de ano em que nós vamos fazer aqueles balanços terríveis, né, da retrospectiva, que não é só de canal de televisão, é a retrospectiva pessoal, em que nós reflexionamos a respeito dos nossos comportamentos, vamos fazer um balanço, e normalmente os nossos balanços são negativos. Nossos balanços são negativos. A gente se propôs a fazer tantas coisas e fizemos bem menos do que aquilo que nos propusemos. Mas o importante, gente, é que nós voltemos então os nossos olhos para o futuro e, mais do que nos culpemos, a gente tem a responsabilidade pelas nossas ações. Vamos nos propor novamente e vamos continuar a nossa marcha. Se não conseguimos fazer a nossa marcha no caminho, fazendo uma marcha 6, 7 passos por dia, vamos nos propor a fazer por 3 passos por dia. O importante é que a gente se mantenha na caminhada. O importante é que a gente vá no rumo do nosso processo de transformação. Agora, parar e ficar se culpando, parar e não continuar, aí é que nós estamos nos equivocando. Erramos, não adianta mais. Não adianta a gente ficar olhando no erro ou olhar para trás. A gente aprende com o que passou, mas os nossos olhos sempre estarão voltados para o acerto de hoje e, principalmente, para o que vamos fazer amanhã. Esse realmente é os olhos daquelas pessoas para que a gente supere, como diz Joana de Ângeles, o homem inferior. O homem inferior que teima. Porque nós falamos de hábitos. Como é que a gente vai superar os hábitos do passado? Com hábitos novos. E os hábitos novos, os valores novos daquele homem que teima realmente em continuar se sobrepondo ao homem novo, né, que Jesus é esse homem do futuro, esse homem... Jesus não tem época, né? Nós vemos que Jesus não é o homem de Nazaré de 2000 anos atrás. Não, Jesus é o homem contemporâneo. Ele é tão atual que dá até... A gente fica sem... Então, Jesus não era uma pessoa de aparência. Ele era verdadeiro. E é isso que nós buscamos na atualidade. Sermos cada vez pessoas que reconhecemos os nossos equívocos e vamos convivendo com eles, não vamos esconder que temos dificuldades. Quem de nós pode dizer que vive a lei de amor em sua plenitude? Será que nós vivemos? Não. Nós não conseguimos ainda sermos. Nós podemos fazer a oração de Francisco de Assis e dizer que somos pessoas que vivemos a oração de Francisco de Assis. Nós perdoamos todo o mal que as pessoas nos fazem. Nós amamos indistintamente. Não. Ainda não temos essa capacidade. Ainda guardamos ressentimento. Ainda esperamos a gratidão das pessoas. Então eu vou deixar vocês curiosos para vocês lerem o primeiro título, que é um título maravilhoso, né, da nossa querida Joana de Ângeles, no Vida Plena. Lindíssimo. Muito bonito. Que fala sobre a ingratidão. Que nos explica essa grande dificuldade que nós temos em lidarmos com as pessoas que tumultuam o nosso dia a dia, que tumultuam a nossa vida, que fazem a nossa vida muito mais difícil. Então, qual o sentido? Tem um pensador muito interessante, que é o Alan Bottom. Qual o sentido de uma pessoa ter um carro de luxo? Né? A gente pensa. Mas não é um carro de luxo qualquer, né? Isso não é crítica, né, gente? Porque cada um de nós temos que entender. Quando a gente faz essas colocações, não é indo lá e querendo que a pessoa seja
execrada publicamente. Não. Cada um de nós temos que compreender que cada pessoa está num patamar de compreensão. A psicologia profunda de Joana, né, que ela vem e nos estuda a psicologia transpessoal, ela tem esse sentido de analisar os nossos comportamentos psicológicos. Então, um é mais ligado em determinadas coisas e outros não. É a gente, quando nós reencarnamos. Nós já fomos também. Nós já gostamos dessas coisas. Hoje a gente já pode não ser e assim por diante. Qual o sentido de uma pessoa ter um carro de luxo? Um carro de luxo é um carro de 1 milhão, 2 milhões, tem carros caríssimos aqui no Brasil, etc. E diz esse autor que é o prazer dos 5 segundos da outra pessoa, do seu vizinho, das pessoas que nos conhecem. Porque não adianta o desconhecido passar e não olhar para você, mas as pessoas que nos conhecem, né? Invejar o que você tem. Então você ser invejado pelo que você tem é uma coisa que nos causa prazer, né? Prazer a aquela pessoa que ainda valoriza ter determinada coisa, o vestido deslumbrante para ir na festa, né? Porque tem coisas caríssimas, né? Muito caras e tal. Então, é esse o sentido. Então, as coisas materiais ainda ocupam um espaço muito grande dentro de determinadas vidas, de determinadas existências, né? Que a vida é única, mas as existências a gente sempre explica essa questão. Mas a vida é uma coisa espiritual, né? Então ela transpõe realmente tudo que a gente pode imaginar. Então o homem inferior que a gente analisa na atualidade. Então nós ficamos em casa na pandemia, olha, eu assisti filmes maravilhosos. Claro, também discutimos com a família. Também discutimos com a família. Muito bom. Faz parte. Muita coisa vem à tona. Todos nós fizemos. Vamos falar numa linguagem popular assim, lavagem de roupa suja, né? Todo mundo. E nós temos que pegar daí a psicologia de Joana de Ângeles e colocar em prática. Nos autoconhecermos. Discutirmos no sentido positivo. Trocar ideias. Essa discussão que nós estamos falando é trocar ideias para sabermos quem realmente nós somos. Certo? Então, em vez da gente aproveitar, nós ficamos vendo violência, né? Nós nos tornamos muitas vezes dentro de casa tiranos, nós talvez desenvolvemos um pouco mais a nossa presunção. Tem gente que conseguiu ser presunçoso até online no seu local de trabalho, por incrível que pareça. O que é presunção? Eu fui dar uma estudada, né? Suposição do que se tem, suposição por verdadeiro, né? Aparência, tá aqui, então aparência, né? Aquela coisa da aparência, então você quer ser aquele, continuar a presunção, você é uma pessoa presunçosa, então você quer ser o dominador exterior e vai embora. Então, e quais os valores que Jesus, e o que é o valor, né, gente? Valores, nós vamos ter oportunidade de falar sobre isso agora, de nos deter sobre o grande pensador alemão que foi o Max Scheler. Os valores são qualidades que conduzem o homem a uma vivência ética e a uma posição de não indiferença ao outro. Então é tudo o que Jesus nos propõe. Porque os valores religiosos e os valores éticos estão lá em cima nessa escala. E os valores vitais e sensíveis estão embaixo na escala. Então tem pessoas que estão na consciência de sono, vivem os vitais e os sensíveis. A pessoa que está com a consciência desperta, ela vai viver o quê? Os valores religiosos e os morais lá na atualidade, nós vemos que a sociedade, esses valores éticos estão periclitando. Nós estamos com uma sociedade que realmente, né, nós temos que discutir, conversar, trocar ideias, ler realmente espiritismo, para que a gente mesmo se convença, nós nos convençamos que vale a pena ser ético, que vale a pena fazer o que diz aqui a Alta de Souza, né, que foi psicografada pelo nosso companheiro Chico Xavier, no livro aqui do nosso querido Carlos Augusto de São José,
na revista O Espírita, em que Alta de Souza, numa poesia belíssima, tão sensível, Alta de Souza, né, que desencarnou aos 24 anos de idade, ela diz nessa poesia, agora, nesse momento, agora, enquanto é hoje, que não adianta a gente pensar, tudo bem, nós vamos reencarnar, mas nós reencarnamos, mas se você deixa na próxima reencarnação, fica mais pesado. Quando nós falamos que é fácil, que está na lei de justiça a reencarnação para que a gente evolua, não quer dizer que tudo que a gente protelar para a próxima encarnação vai ser mais fácil. Nós temos um compromisso em desenvolver tudo que nós temos em potencialidade no momento presente. Então se vincule ao bem. Desperte as suas potencialidades no hoje. Porque aquilo que você for deixando para amanhã sempre pesa mais no seu orçamento espiritual. Sempre vai ter... nós temos compromissos. E a gente vê que os espíritos elevados, eles trabalham, labutam até o último minuto. Com sacrifício, com elevação, com denodo, baseado nos valores morais de Jesus, que são quais, gente? Os valores. Os valores. O que nós falamos dos valores, né? Os valores, eu estava falando do Mark Scheller e não li a frase. Os valores são qualidades que conduzem o homem a uma vivência ética e uma posição de não indiferença. Então, repito, né? Você já tinha falado, estou repetindo, de não indiferença. Então, agora, enquanto é hoje, eis que fulgura o teu santo momento de ajudar. Derrama em torno compassivo olhar e estende as mãos aos filhos da amargura. Repara aqui e além a desventura. Caminha ao léu sem pão, sem luz e sem lar. Acende o próprio amor e faze brilhar a tua fé tranquila, doce e pura. Agora, eis o minuto decisivo. Abre o teu coração ao Cristo vivo e não permitas que o tempo marche em vão. E ajudando e servindo sem cansaço, alcançarás, subindo passo a passo, a glória eterna da ressurreição. Então nós vemos, né? Nós vemos que quantos companheiros, nós começamos a exposição falando, e lembramos da nossa Sueli Caldas Schubert, tão sensível, tão amorosa, tão maternal, né, gente? Quantas vezes também esteve aí com a gente em Ponta Grossa. Quantos espíritos trabalharam até o último momento? E o que está faltando para que nós também façamos a nossa parte nesse trabalho de amor ao nosso semelhante? Quando, na realidade, quando nós trabalhamos no bem, gente, nós não estamos fazendo nada por ninguém. O trabalho no bem só faz bem a nós mesmos. E quando muitas vezes nós nos propomos a esse trabalho de amor, porque o maior tesouro que Jesus trouxe à humanidade, está escrito, como diz aqui, foi no Sermão da Montanha, que nós já fizemos uma palestra muito saborosa. Eu digo saborosa porque é uma palestra que é uma ágape espiritual, não porque nós fizemos, não, é porque você fala do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a maior poesia que foi escrita sobre a terra, porque foi cantada pelo Mestre Jesus. Está aqui, porque o Sermão da Montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente em vez do triunfador arbitrário, o esfaimado de justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso dilapidador dos dons da vida. Então, gente, é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando desse amor de Jesus irrestrito
a todas as criaturas. Porque Jesus era esse homem inigualável. Esse homem inigualável que nós muitas vezes, em razão das nossas visões distorcidas ao longo da história, já conseguimos deturpar, já conseguimos fazer com que ele ficasse a serviço de poderes humanos. E no próprio seio do movimento espírita, nós temos feito essa colocação em todas as exposições. Me desculpem se a gente ofende, mas não é essa a intenção. É a intenção de esclarecer, é a intenção de nos unir, porque nós estamos vendo que ao longo desses últimos anos, especialmente também da pandemia, as pessoas se dividiram, as pessoas se digladiaram, as pessoas estão interpretando mais uma vez a figura do Cristo de uma forma mesquinha. Então é importante que a gente leia Joana de Ângeles para que façamos uma compreensão perfeita da figura de Jesus, que está muito além da nossa compreensão. Em momento algum, ele, o Cristo, se submeteu às conveniências perniciosas de raça, ideologia, partido e religião, em detrimento do amor indistinto quanto amplo a todos que o cercavam ou encontravam. Então, Jesus amava as criaturas de forma indistinta. Tanto aqueles que faziam bem a ele, quanto aqueles que fizeram mal em direção a ele. Ele amava tanto aquelas pessoas que acertavam, que deram certo, que acertavam tudo na vida, no aspecto moral, como aqueles que erravam. E aqui vem os exemplos de Joana de Ângeles, como a samaritana desprezada, a mulher equivocada, a estrangeira Ciro-Fenícia, o filho pródigo, a viúva necessitada, a mãe enlutada e assim por diante. Compadecia-se de todos, no entanto mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. É esse o Jesus que nós estamos precisando novamente trazer primeiro para dentro dos nossos corações. Nós precisamos, nesta noite de Natal que se aproxima, gente, que nós sempre fazemos esse pequeno pedido para que as nossas casas se iluminem com a presença de Jesus, que as luzes das nossas casas se acendam. É preciso que nós façamos que as luzes do Cristo brilhem forte na terra, dentro dos nossos corações, dentro dos nossos lares. Oremos para que os espíritos abnegados, nesta noite festiva que se aproxima, e em todos os dias ainda que restam pela frente, se tornem todos os dias natais. Que nos sensibilizemos com a figura de Jesus e nos tornemos servos uns dos outros. Procuremos realmente acreditar nos princípios que a nossa doutrina espírita tão profunda e sabiamente nos apresenta como seus postulados, para que sejamos pessoas mais pacificadas, mais humanas, mais humildes, mais cordatas, fazendo com que os valores de Jesus substituam os daquele homem voltado ao homem primitivo e nasça o homem luz, o homem do terceiro milênio, que é o homem humilde, simples, submisso à vontade superior, fortaleza dos fracos, na sua perenidade espiritual. É isso que nós desejamos, então, a todos os nossos irmãos da cidade de Ponta Grossa, com muito carinho,
e muita fraternidade. Que Jesus então nos abrace, que Maria Santíssima, nossa mãe, que durante todos esse ano de 2021 velou pelas nossas necessidades, cuidou das criaturas mais aflitas, mais necessitadas, continue a se fazer o sustentáculo dos corações maternais aflitos pela ausência dos filhos que partiram pela porta estreita do suicídio. E que os espíritos protetores e abnegados velem por todos os irmãos que procurarem a nossa doutrina e encontrem corações esclarecidos, corações que possam realmente indicar o caminho da paz, da esperança e da certeza. Que nós façamos dos nossos lares casas de paz, superando as nossas dificuldades, as nossas dissensões, os nossos separatismos, confiando sempre na proteção dos espíritos mais elevados. Querido amigo Jesus, te agradecemos por tudo o que temos recebido das tuas mãos santificadas. Assim seja.